E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para falar um pouco de Vasco e São Paulo, jogo que vai acontecer amanhã, né, às 18h30, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, então sábado, 18h30, em São Januário, estádio do Vasco, com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, então só vai passar lá no Amazon Prime Video. A arbitragem desse jogo é do Sávio Pereira Sampaio, então... honestamente, não é um árbitro que eu gosto, né? Nem dele, nem do irmão dele, que é o Wilton. Pra mim, são dois árbitros ruins. Mas, de novo, torcer pra não comprometer. Árbitro bom é árbitro que não compromete. Sempre falo isso e gosto de repetir, porque quanto menos a gente reparar na atuação do árbitro, melhor pra mim foi a atuação dele. Então, vamos fazer esse pré-jogo, né? Comentar um pouquinho de como é que tá o Vasco, enfim, como é que tá o São Paulo, como é que vem pra esse confronto. Vamos lá. Falando primeiro do Vasco, né? O Vasco, ele tá em 13º no Brasileiro, né? Então, o Vasco, ele vem aí... ele começou o campeonato muito mal, recuperou e já não tá mais tão bem assim. Ele tá em 13º com 13 pontos, são 3 vitórias, 4 empates, é um time que empata bastante, e 4 derrotas. Então, o Vasco, ele tá ali numa colocação um pouco ruim, mas se você pensar pro São Paulo, que tá em terceiro colocado, ou até mesmo pro Flamengo, né, que tá com o mesmo número de pontos do São Paulo, que tá com 20 pontos, são só 7 de diferença. É uma vitória do Vasco em cima do São Paulo, que essa diferença cai pra 4, e a gente vai ali pro meio da tabela, provavelmente. Então, é um jogo bem importante, apesar de não parecer, né, parecer que o São Paulo tá em terceiro e o Vasco em 13º, é uma grande distância. Nesse começo de campeonato, qualquer 3 pontos dá uma encostada na tabela ali. O Vasco, ele vem de uma derrota, né, em casa de 2-1 pro Audax Italiano, um jogo válido pela Sul-Americana, né, segunda rodada da fase de grupos, numa partida que inclusive foi bastante... a arbitragem foi bastante polêmica, né, pra não dizer outra coisa. Teve uma expulsão patética ali, que foi por um segundo cartão amarelo do jogador do Vasco, que ele sofre a falta e o juiz dá amarelo pra ele. É bastante bizarro assim, mas o Vasco perdeu. O fato é que o Vasco perdeu de 2-1. Teve bastante reclamação, óbvio, porque o Vasco foi injustiçado nessa expulsão, mas acabou perdendo. E o Vasco, depois de um bom início, né, do Renato Gaúcho, o Renato chegou no Vasco e mudou bastante coisa, e o início do Renato Gaúcho foi muito bom. Ele chega ali contra o Palmeiras, ganha o jogo contra o Palmeiras de virada, fica ali 5 jogos invicto em sequência, e dá uma esperança ali pro torcedor. Porém, de lá pra cá, né, depois desses 5 jogos de invencibilidade aí, agora o Vasco tá a 5 jogos sem ganhar. Ao todo, né? Foram 3 empates e 2 derrotas nessa sequência. O Vasco ainda não ganhou nem na Sul-Americana, acabou perdendo em casa e empatou a primeira rodada. Então o Vasco tá aí 5 jogos sem vencer. Então, foram acho que até agora 9 jogos com o Renato Gaúcho, né? Foram 5 jogos de invencibilidade, agora 5 jogos sem perder, porque tem um empate no meio que conta para os dois lados, né? Então, desses 9 jogos aí do Renato Gaúcho, teve uma boa sequência ali no começo, mas agora o Vasco já não tá no melhor dos mundos aí. Vem um pouco pressionado sim o Vasco, porque, como eu falei, né? Nesse começo de Campeonato Brasileiro, 13 pontos, você tá ali no meio da tabela, se ganha, você vai para 16, você já aproxima um pouco mais do pelotão da frente, mas se você perde, você já começa o pelotão de trás chegar em você. Então, nesse começo de campeonato, é muito importante pontuar. O Vasco já começa a ficar um pouquinho com a corda no pescoço, até porque, novamente, né, 5 jogos sem ganhar preocupa qualquer um. No Brasileirão, o Vasco vem de um empate contra o Remo fora de casa, né? E a última vitória do Vasco no Brasileirão foi lá na 8ª rodada contra o Grêmio. Então faz um tempinho aí, a gente tá na 12ª rodada, né? Basicamente tá 3 rodadas aí no Campeonato Brasileiro sem ganhar e mais os 2 jogos da Sul-Americana. Falando de confronto, né? Equilíbrio entre confronto de São Paulo e Vasco. Nos últimos 5 jogos que São Paulo jogou com o Vasco, equilíbrio total. 2 vitórias para cada lado e um empate. Se a gente pegar um recorte aí um pouquinho maior, né? Um recorte de 10 jogos, aí o São Paulo tem uma vantagem. O São Paulo ganhou 5 desses últimos 10 jogos, perdeu 3 e empatou 2. Então o São Paulo tem uma leve vantagem aí sobre o Vasco nesse passado recente. Pegando os últimos 2 Brasileirões, né? De 24 e 25, o São Paulo ganha um jogo no Brasileirão de 25 e perde um jogo, no Brasileirão de 24 a mesma coisa, ganha um e perde um. Então, se a gente pegar esses últimos 2 Brasileirões, tá até desequilibrado. É até estranho, porque teve
no Brasileirão de 24, o São Paulo vai para São Januário e toma um sacode do Vasco, toma um 4-1 lá, que o São Paulo até começa ganhando, mas toma a virada, toma um 4-1 feio lá pro Vasco, mas em casa meteu 3-0 no Vasco, sabe? No ano passado, a mesma coisa, só que em estádios diferentes. O São Paulo perde aquele jogo de 3-1 pro Vasco, que tava 3-0, o Vasco acho que faz 3-0 logo no primeiro tempo, no Dia dos Namorados, numa noite fria pra cacete no Morumbi, e o Vasco sai ganhando de 3-0 e o Rian Francisco faz um golzinho no final pra deixar em 3-1. O Vasco amassa o São Paulo ali naquele dia, porém no jogo de volta, que o Vasco tava com 4 jogos de invencibilidade, 4 jogos, se não me engano era 4 vitórias seguidas, que o Diniz estava embalado ali, o São Paulo ganha do Vasco de 2-0. Inclusive, esse jogo do 3-1, né, pro Vasco, foi o jogo que culminou, no fim das contas, na saída do Zubeldia, né? Ele não é demitido imediatamente depois, mas tem a pausa ali, né? Se eu não me engano, foi o último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes. E aí, depois desse jogo que tem a pausa ali pra Copa do Mundo de Clubes, o Zubeldia acaba sendo demitido nesse intermeio aí, nesse meio da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Então é um jogo que acabou culminando, por mais que um pouco mais para frente, na demissão. E o jogo que o São Paulo ganha do Vasco e interrompe a sequência que vinha de 4 vitórias ali, faz com que o time do Diniz, que na época o Diniz estava no Vasco, comece uma derrocada que também acaba culminando lá na frente na demissão do Diniz, né? Então, claro que demorou muito mais a demissão do Diniz, né? Mas a gente interrompe a sequência vitoriosa do Vasco e o Vasco dali para frente é só para trás, né? Começa a vir com vários jogos ruins. Então, meio que os jogos estão sendo bem desequilibrados. Um time normalmente tem uma dominância sobre o outro. Vamos ver o que acontece nesse jogo de amanhã, né? O Vasco vai vir basicamente com o que tem de melhor. Se não me engano, tem um jogador só do Vasco suspenso. Então, o Vasco tá com praticamente aí todo mundo disponível para o Renato Gaúcho escalar. Enquanto que o São Paulo tem alguns desfalques, né? Falando do São Paulo, como a gente bem sabe, vem aí de uma vitória na Sul-Americana, vitória importante para garantir a primeira colocação no grupo nesse momento. Foi em casa, público até que ruim, né? 19 mil pessoas só no Morumbi, mas porque a diretoria não ajuda, a culpa não é do torcedor, a diretoria poderia colocar preços muito mais acessíveis nesses jogos, onde, o São Paulo não tá desempenhando um bom futebol, coloca o ingresso barato e enche a casa, sabe? Ao invés de você colocar 19 mil pessoas a R$50 o ingresso, coloca 40 mil a R$25 o ingresso, sabe? Que aí, é a mesma receita, só que você coloca muito mais pessoas dentro do estádio, fica muito mais legal, né? Então, são algumas decisões que eu não entendo. Mas ganhamos do O'Higgins, mesmo sem mostrar um excelente futebol. O primeiro tempo acho que foi bem abaixo, o O'Higgins acho que foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo acho que o São Paulo jogou bem e garantiu ali o resultado. Teve alguns lances perigosos da nossa zaga, que precisa ficar mais atento em alguns momentos. Mas no Brasileiro a gente vem de derrota por Vitória, né? Então, derrota por Vitória. Mas no Brasileiro a gente vem de derrota por Vitória, num jogo que a gente foi péssimo. O Lucas Samon ainda é expulso, né? E o fato dele ser expulso faz com que o Roger faça péssimas substituições. A gente poderia ter tomado uns 4 gols do Vitória. Então preocupa muito mais o desempenho do São Paulo do que os resultados em si. O Lucas Samon por tá expulso, né? Muito provavelmente, muito provavelmente não. O Lucas Samon, como foi expulso, ele vai cumprir suspensão, né? Então ele não joga contra o Vasco. O Tolói também cumpre suspensão, né? Também não joga contra o Vasco. A parte boa é que o Sabino tá de volta, né? Depois do incômodo ali que ele teve na panturrilha, o Sabino tá de volta. Então, muito provavelmente, o Sabino já substitui o Tolói. Toma a posição de volta, né? Do Tolói. O Marcos Antônio foi a grande baixa aí da semana, né? Péssimo ele ter saído lesionado. Talvez ele não volte antes da pausa para a Copa do Mundo. Vamos acompanhar aí de perto, mas talvez ele não volte antes da pausa para a Copa do Mundo. Outro desfalque que a gente teve, né? O Ferreirinha, que sentiu ali muscular e tá fora desse jogo também. Então ele não vai para esse jogo. E aí fica os questionamentos, né? Quem que vai entrar no lugar? Quem que de fato o Roger Machado vai colocar para jogar, se ele vai manter essa escalação com 3 atacantes e o Luciano mais quase como um meia, né? Quase com 4 atacantes ao todo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o São Paulo deve ir, né? E aí é na base do chute mesmo. São Paulo deve ir com Rafael no gol, Enzo Dias e Cédric na lateral direita. Discordo completamente do Cédric, né? Obviamente eu colocaria o Mike, ou se o Mike tá tendo algum problema novamente, tem o Moreira, tem o Igor Felisberto, enfim. Eu não iria de Cédric, ponto final. Na zaga a gente deve ir de Alan Franco e Sabino, então voltou aí nossa dupla de zaga titular.
que vinha jogando titular e que até então era a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. No meio-campo, quem deve ganhar a vaga do Marcos Antônio? Muito provavelmente é o Danielzinho, né? Que vem jogando mais. Eu não sei se quando o Pablo Maia voltar, né? Ele teve a lesão ali na cara, basicamente, né? Ele teve que operar o nariz, quebrou o nariz ali. Provavelmente quando o Pablo Maia voltar, eu não sei se o Roger Machado não vai colocar o Pablo Maia ao invés do Danielzinho. Porque claramente o Roger Machado não gostou do Danielzinho. Talvez o Pablo Maia assuma essa posição aí. Mas enquanto ele não tá, com certeza deve ir de Danielzinho. Bobadilha também para fazer essa dupla. O Luciano, de novo, né? Mais ali como meia, quase como um segundo atacante. Nas pontas deve ir de Arthur e Luca. E no ataque, Caleri. Não tem muito segredo. O que eu penso, né? O que eu gostaria de fazer, gostaria de testar, né? Principalmente porque a gente tá sem o Ferreirinha, o Luca não fez uma baita de uma partida, a gente vai jogar fora de casa, né? Contra um time que normalmente trabalha muito pelo meio do campo, né? Tem jogadores mais de qualidade no meio campo, como o próprio Thiago Mendes, que já jogou no São Paulo, Tietê e por aí vai. Então eu daria uma congestionada um pouco a mais nesse meio campo do São Paulo. Então eu tentaria ir com uma formação mais parecida com o que o Crespo vinha fazendo, de colocar ali, né, quase que um trio de ataque mais centralizado. Então, o que o Crespo fazia era quase colocar o Lucas como um meia ali, né, e o Luciano Caleri um pouco à frente dele. Eu faria a mesma coisa, só com o Arthur, né? Eu colocaria o Arthur para fazer essa dupla um pouquinho mais próxima do Caleri, enquanto que o Luciano faz essa meia. Ou até mesmo o Arthur fazendo essa meia, mas eu centralizaria mais eles, especificamente, sacaria o Luca do time titular para colocar o Cauli e, obviamente, né, na lateral direita eu não preciso nem falar que eu tiraria o Cedric e colocaria algum dos moleques, provavelmente o Mike, mas se não tá com confiança no Mike, tem Moreira e tem Igor Felisberto, já falei sobre isso. Eu iria dessa forma. Acho que o Roger Machado não vai mudar isso, honestamente eu não acho que é o que ele vai fazer. O que pode pintar de novidade sim é o Cauli no lugar do Luca, mas jogando aberto lá pela esquerda. Então se o Cauli pintar, eu acho que ele vai jogar aberto lá pela esquerda, ele não vai fazer isso de colocar o time mais compacto no meio. Mas vamos ver. É um jogo, cara, pra mim muito importante. É um jogo que, de novo, né, como eu comentei, São Paulo perde, São Paulo já vai começar a quase sair, se não sair da zona de classificação para Libertadores. Então, se não ganha, né, isso pode acontecer. Nesse momento de campeonato, é muito importante, até a pausa da Copa, a gente finalizar lá na parte de cima da tabela. Finalizar ali, entre os 5 primeiros do campeonato, entre os 6 primeiros no máximo ali, pra gente ficar nesse pelotão de frente. E é importante a gente somar pontos. Só pra vocês entenderem, nos 4 primeiros jogos do Brasileirão, que foram os 4 jogos que o Crespo comandou, a gente fez 10 pontos nesses 4 primeiros jogos do Brasileirão. 10 pontos em 4 jogos. Depois que o Roger assumiu, já foram 7 jogos e a gente fez os mesmos 10 pontos. Então, assim, a gente tá com 20 pontos, sendo que 10 foram do Crespo. As 2 primeiras partidas do Roger, que são vitórias, o Roger nem treinou o time, né? Ele basicamente coloca o time do Crespo pra jogar. Então, assim, são vitórias que, entre aspas, ainda tá meio que na responsabilidade do Crespo. Se a gente for colocar aí o time titular que o Crespo vinha colocando, de 6 partidas, basicamente, esse time fez 16 pontos. E de lá pra cá, né, depois dessas 6 partidas, basicamente, são 5 partidas em sequência aí que o São Paulo fez 4 pontos, pô. A gente tá falando de 15 disputados que o São Paulo só fez 4. Teve a vitória contra o Cruzeiro e o empate contra o Inter. Só. Mais nada. Então, assim, é muito pouco, sabe? Muito pouco mesmo. São 5 das últimas 5 partidas aí do São Paulo, basicamente, o São Paulo fez 4 pontos, pô. Isso é de time que vai brigar na parte de baixo da tabela. Então, a gente precisa melhorar esse aproveitamento, precisa começar a ganhar fora de casa, jogar melhor fora de casa, apresentar um melhor futebol, porque o São Paulo não vem mostrando um bom futebol. E eu falei isso lá na vitória contra o Cruzeiro, tá? Que foi um 4-1 sonoro, que o que ajudou muito aquela vitória a se desenrolar de maneira mais fácil foi um gol, e na verdade até fez 2, né? Mas os gols logo no início do jogo, isso facilitou. Foi a mesma coisa agora contra o Higgins, o gol no início do jogo facilitou. E quando o São Paulo não tá achando um gol logo no início do jogo, o São Paulo tem dificuldades. A metade do primeiro tempo pra frente, a metade do segundo tempo pra frente do São Paulo tem sendo bem ruins mesmo. Então espero que o São Paulo faça uma boa primeira metade do primeiro tempo, ache um gol, porque eu acho que isso pode facilitar bastante, mas é um jogo muito importante. O São Paulo precisa pontuar, precisa começar a fazer mais pontos novamente. Dos últimos 15 disputados no Brasileirão, a gente só fez 4. E querendo ou não, esses são os
os pontos que, de fato, estão mais nas costas do Roger, né? Porque é depois que ele muda a formação, que ele coloca o time do jeito que ele acredita. Então, o que dá para avaliar, de fato, o trabalho do Roger Machado, na minha concepção, é desses jogos aí, porque em menos de uma semana de trabalho não dá pra começar a colocar. Tudo bem, a derrota do Atlético Mineiro talvez a gente até tire da responsabilidade dele também, mas os últimos 4 jogos especificamente, os últimos 4 jogos, pô, aí a gente precisa, do Brasileirão, né, aí a gente precisa colocar na responsabilidade dele, precisa ter um responsável nessa parada. Então é isso, vamos estar em live, né, a partir das 6 da tarde a gente abre live aí pra resenhar com o chat, trocar aquela ideia, torcer pelo São Paulo. Espero muito que venha uma vitória, espero muito que o São Paulo ganhe do Vasco, pra gente não perder ali os líderes de vista. A gente ainda está em terceiro no campeonato, a depender do que aconteça, a gente pode assumir a segunda colocação, pode até aproximar mais do Palmeiras, então é muito, muito importante, mais uma partida que é muito importante, de uma sequência aí, que vão ter muitas partidas importantes. A gente tem esse jogo contra o Vasco, a gente tem o Juventude aí na terça-feira, já em jogo pela Copa do Brasil, que premia muito, a gente precisa chegar pelo menos numas quartas ali de Copa do Brasil. Tem depois mais jogo de Campeonato Brasileiro, que o São Paulo pega o Mirassol, que é um time que tá lá embaixo da tabela do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo pega o Mirassol em casa, é obrigação ganhar. Depois tem mais Sul-Americana, que aí eu acho que é o jogo que, dessa sequência de 4 jogos aí que o São Paulo tem em sequência, o jogo contra o Milionários acho que é o mais tranquilo, eu até iria com os reservas lá pra Colômbia pra jogar 100% com as reservas. Mas essa sequência de 3 jogos agora, que a gente tá falando de Vasco, de Juventude e depois do Mirassol, essa sequência de 3 jogos, cara, é muito importante, seria, assim, excepcional o São Paulo sair com 9 pontos, né? No caso, a Copa do Brasil não vale pontos especificamente, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Sair com 3 vitórias desses 3 jogos seria muito importante, aproveitar essa má fase que tá o Vasco, tentar somar os 3 pontos lá, somando esses 3 pontos, depois o Juventude em casa pela Copa do Brasil, que é muito importante ganhar, depois o Mirassol em casa. Essa sequência vai ser muito, muito importante, eu acho que inclusive vai definir o futuro do Roger no São Paulo. Se ele não fizer uma boa sequência, se ele não ganha de Vasco, não ganha do Juventude, eu acho que muito provavelmente ele já vai ser demitido, e sábado contra o Mirassol talvez ele nem dirija a equipe. Então vamos ver como é que vai ser. De novo, eu nunca vou torcer contra o São Paulo, não vou torcer pro São Paulo perder do Vasco, não vou torcer pro São Paulo perder do Juventude pra derrubar técnico, vou torcer sempre pro melhor do São Paulo Futebol Clube, pro melhor do time que eu torço e, enfim, do time que eu sou apaixonado. Então você nunca vai me ver torcendo contra o São Paulo pra derrubar um técnico. Eu quero muito, muito mesmo que o São Paulo ganhe, que o time melhore. Não é o que tá demonstrando acontecer, mas é o que eu torço. E eu vou seguir torcendo pra isso. E amanhã às 18 eu também live aí pra vocês torcerem junto comigo. Colhem com nós. Tamo junto demais. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o joinha aí, dá aquela moral, pô. Me ajuda muito deixar o like. Você viu o vídeo, mano? Já clica no botão de like pra não esquecer ali, dá essa moral pra nós. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!